tirar o chapéu. Foda. O que você ia falar da Cunha? Eu ia falar da Cunha? Qual que é o seu caso com o da Cunha? Agora Meu caso. Fala do da Cunha. Meu caso íntimo. Não, na verdade é o seguinte, no começo, né, teve uma situação que ele foi num outro podcast e ele, na entrevista lá, ele falou sobre vários acontecimentos, várias opiniões dele, e ele citou uma ocorrência de Indaiatuba, né, de um fato, de um roubo a banco que teve em Indaiatuba, que ele não estava presente. E nesse comentário que ele fez, ele foi infeliz de fazer algumas argumentações. Ele quis falar de um caso que ele não estava presente e não sabia inteiramente do que era o assunto. E eu fiz um vídeo para rebater isso daí, porque eu, de fato, participei da operação, né? Eu não estava no momento, eu sempre deixei bem claro, eu não estava no momento do confronto, mas meus parceiros estavam. E, posterior, eu participei da operação porque ela perdurou das 3h30, 4 horas da manhã até meio-dia do outro dia. Então, foi uma ocorrência longa. Teve a troca de tiro, depois eles foram para uma chácara que eles fugiram. Teve o confronto novamente lá com o pessoal do GER. A Guarda Civil de Indaiatuba apoiou nessa chácara também. Ela fez incursão junto com o GER na chácara. E ele, no podcast, ele falou algumas coisas, né? Fez algumas citações, falando como se os bandidos lá tivessem... como se ele soubesse o que os bandidos falaram, né? Então, uma das coisas que ele falou lá que foi que, acho que deixou os guardas municipais indignados, é que ele falou assim, os vagabundos lá correram para dentro da chácara, e aí a hora que o GER foi entrar na chácara, eles conversaram lá dentro e falaram assim, deve ser aqueles guardas municipais de merda, né? Os guardinha tomou tiro e fugiu, né? Então, assim, ele foi meio que infeliz em algumas falas dele. E aí eu fui rebater, fiz um vídeo falando sobre o ocorrido, explicando exatamente, né? A viatura estava subindo a avenida, a quadrilha lá, eles desembarcaram, tomaram a avenida, cercaram dos dois lados para fazer o roubo a banco. Quando a viatura estava descendo, os caras já começou a furar. Já começou a dar tiro, a viatura passou no meio, teve guarda alvejado, a viatura foi picada no tiro lá. Então deram tiro para tudo quanto é lado. Como já frustrou a operação, eles estouraram o banco e vazaram para essa chácara. Só que lá já estava o GER, né, chegando também, já tinha acho que informação, eles montaram uma operação e foram para cima. Tanto que o pessoal lá derrubou, acho que foi 6 malas que foi para o saco nessa operação. E alguns fugiram de carros, outros fugiram para uma chácara vizinha e fizeram, né, reféns ali na chácara vizinha. Por isso que perdurou até meio-dia do dia seguinte. Eu fui acionado a partir das 6 horas da manhã, eu já estava lá na ocorrência. Então, eu participei efetivamente do acontecido. Nessa época, eu estava no setor de inteligência ainda, não estava trabalhando na rua. E fomos lá para prestar um apoio. E é onde que eu me inteirei melhor dos fatos. E quando ele fez isso daí, eu comecei a receber muita mensagem de guarda municipal pedindo para que eu explicasse. Como eu tinha um canal no YouTube e eu sabia da ocorrência que eu tinha participado, eles queriam que eu fizesse uma réplica. E é o vídeo que eu tenho mais hater no meu canal, né? Porque o cara tem 4 milhões, 3 milhões de seguidores que não entende a argumentação. Em nenhum momento eu faltei com a educação, em nenhum momento eu xinguei ele, nada. Eu só rebati falando o meu ponto de vista dos fatos que aconteceram contra o que ele falou. E o pessoal entra lá e marreta, né? Só xinga. Não tem discernimento para entender o que eu falar uma coisa de fato que aconteceu, fala só para eu respeitar o delegado da Cunha, seu guardinha de bosta. Aí você já consegue ver o nível de pessoas que segue, né? É uma coisa meio que absurda. Mas ele falou isso, seu guardinha de bosta? Falou, seus guardinhas de merda. Não foi ele, né? Assim, foi ele que disse como se... Aí, porque a turma fala que eu não sei interpretar texto, né? Falaram que... mas não foi ele que disse isso, foi os vagabundos. Ele estava simulando como se fosse os vagabundos que estavam falando. Mas não saiu da boca dele. E ele não estava lá e não tem declaração nenhuma dos bandidos lá, dos vagabundos, falando que falaram isso. Eu pensei que eram os guarda municipal de merda. Então, assim, depois ele fez uma retratação, né? Falou
que não tem nada contra as guardas, né? Chegou a sair. Foi, saiu no Instagram, que aí o pessoal começou a chamar ele para uma live, ele não veio e tal. Mas, assim, a gente entende que foi ele falou assim da boca para fora no momento, como se ele estivesse falando na casa dele num churrasco. Né? Se a gente está fora do ar aqui, eu posso falar qualquer coisa para você. Vai ficar entre eu e você. Agora, o que eu falo aqui, eu tenho que sustentar. E foi o que ele fez, né? Ele falou num podcast que deu uma repercussão muito grande. E, inclusive, depois fizeram até umas montagens falando que a mesma ocorrência ele estava contando de uma outra cidade similar, muito parecida com o que tinha acontecido lá em Indaiatuba, né? E aí o que magoou, né? Feriu os guardas. A gente tá na rua patrulhando e os caras trombou os vagabundos de fuzil. Os caras deram tiro para matar. Eles não foram lá para fazer carinho. E aí a gente tá na rua, no confronto, na frente, e para depois ficar ouvindo que a guarda municipal de merda, os guardinha tomou tiro e fugiu porque estava de 38 e revólver e pistola. Realmente não dá para combater fuzil, é onde entra aquela questão de guarda municipal usar fuzil também. Não dá para você combater fuzil com 38 e pistola 380. Graças a Deus, né, depois disso daí teve algumas mudanças na legislação que deu esse poder de aumentar os calibres das armas e adquirir, né, armamento mais forte, né, de calibre melhor, para poder combater essas quadrilhas que fazem esse tipo de roubo, né? Que, de fato, como que você vai dar tiro de fuzil? Você atira lá no stand, né? Eu vi que você atirou de fuzil lá. Já atirou de revólver também. Dá para dar tiro, dá para trocar tiro com um vagabundo que está de fuzil e você é de revólver? Não dá. E a gente está lá no front. Querendo ou não, quando o vagabundo vê uma viatura, ele não vai saber, ele não quer saber se é polícia militar, se é polícia civil, se é vigia, ele só quer o quê? Fazer o roubo dele e vazar. Então ele vai dar tiro para espantar a viatura e sair fora. O bagulho é louco. E aí o pessoal vem e marreta, né? Porque em vez das pessoas entenderem o contexto da história, fica aí batendo em cima de tecla que não tem nada a ver. Foda. E você falou que tinha outra também, né? Qual Do que foi quê? a outra questão? De qual? Falou que tinha duas, não tinha? Não, acho que não. Acho que essa já tá bom, né? Outra coisa. Não tem. Mas acho que foi os dois, acho que foi as duas argumentações, né? As as duas duas Ele falas. falou duas coisas, né? Essa questão de que os guardinhas tomou tiro e fugiu, né? E a questão de falar de guarda municipal de merda, né? Porque são falas que não tem declaração e a maioria morreu e os que foi preso não falou isso daí. Então, da onde que saiu, né? Foi isso que eu contestei lá. E aí depois ele fez um vídeo lá e falou que ama a guarda municipal, que deve ser chamado de polícia municipal. E aí eu tô esperando a oportunidade dele me chamar aí pra gente debater esse assunto, tá ligado?